Oi, Léo, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Vamos bom. lá, então. Quem puder, fecha os olhos, se conecta um pouquinho com a gente, fazendo respirações, puxando pelo nariz, soltando pela boca, puxa pelo nariz, segura, solta pela boca. Cada um vai fazendo no seu tempo, se conectando com você, se conectando com o seu corpo, se conectando com aqui, com agora, deixando lá fora todos os sentimentos, que a gente se conecte com esse momento. Nesse momento, você vai visualizar uma luz verde, como se a sua respiração, como se o seu ar fosse verde. E você vai respirar essa luz, essa cor, o verde que você sentir, o verde mais claro, o verde mais escuro, o verde que você sintonizar nesse momento. Se você também sentir de sintonizar outra cor, se vier outra cor também, é porque você também está precisando dessa cor para dentro do seu corpo nesse momento. Então, puxa esse verde pelo nariz, puxa essa cor, o máximo que você conseguir, segura dentro de você, visualize essa cor passando pelo teu corpo, pelos teus braços, pelas tuas pernas, pela tua cabeça, pelos teus órgãos, possa ir limpando, transmutando todo o teu corpo físico nesse momento. Você solta pela boca, liberando todos esses sentimentos. Passa cada um, vai fazendo no seu tempo, o tempo que você sentir. Quanto mais você conseguir puxar o ar, quanto mais você conseguir segurar, melhor, vai limpando o seu corpo. E nesse momento, nós vamos abrir um portal dourado aí na sua frente. Nós vamos acessar esse portal. Esse portal agora é um grande gramado, e a partir de agora nós nos encontramos, todos que estão aqui, todos que vão vir, para que a gente possa se conectar agora, nós de mãos dadas agora, com os nossos mentores, mestres, guias. Se conecte com eles já se fazem presente, toda a espiritualidade disponível já se faz presente nesse campo, protegendo, ancorando essa autorização dos mentores de vocês, peço auxílio para esse movimento, que eles possam conduzir cada um de vocês para que possa trazer a cura necessária para o meu sistema, que se for de permissão, de merecimento de cada um, que venha também para o sistema de vocês. Então agora, cada um de mãos dadas, olhando, nos encontramos nesse lugar. Estou abrindo o campo morfogenético, para que só entre o que for divino, só saia o que for divino daqui, pedindo permissão e autorização a todos os meus mentores que vão conduzir esse trabalho aqui hoje. Então, nesse momento, você vai abrir, vai voltar para esse portal, para que você volte agora para o tempo presente, para o aqui e para o agora, se conectando nesse lugar que você se encontra. Cada um no seu tempo pode ir abrindo os olhos, mexendo as mãos, se conectando. Então, Léo, já que vocês nunca participaram comigo, né? Como é que eu vou fazer, tá? Coloquei alguns números aqui. A princípio, eu não revelo, né, as consciências que vocês vão estar representando. E no decorrer do movimento eu vou revelando, tá bom? Então, Tá. se
Vocês vão se conectando com algum número, vocês vão trazendo, se não, também está tudo certo. No decorrer do movimento, a gente vai fazendo o que precisa ser trabalhado, tá bom? É meio que... Quem que é o observador? Desculpa. É uma constelação minha, tá? Um movimento meu, tá? É um movimento que... Aqui eu uso constelação, uso círculo e uso apometria, então o trabalho é bem intenso aqui, tá? Então, quem já participou já sabe como é que funcionam os movimentos, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, podem ir perguntando, que a gente vai... Às vezes vem algumas consciências que a gente precisa encaminhar, a gente faz também e tá tudo bem, tá? Certinho? Alguma dúvida? Ok, então. Eu coloquei aqui, a princípio, 6 números. Vocês se conectam com algum? Qual número? Não. 5? 6? Eu me conecto com o 3. Jaque, 3. Conecto com o 2. Dani, 2. Na Tem verdade, o... eu estou um pouco em dúvida com 1 ou com 1 e 2, sabe? Eles estão bem próximos, faz muito sentido, Dani. Pode ser que talvez, inclusive, sejam... Está tudo bem, vamos ver se Eu alguém... tenho dúvida entre o 2 e o 3, mas aí bateu mais forte o 3, engraçado. Também faz sentido. Faz sentido. A gente vai entender e vamos ver o que está errado aí, quem que tá fora aí. E aqui veio muito forte o 2 e eu demorei para decidir e optar pelo 2. Incrível, né? Aí depois, não é o 2, é o 3. Aí eu senti, o coração bateu mais forte, mas é como se eu continuasse caminhando, sabe? Continuasse a buscar. E E eu me conecto, eu vou ficar com o 5. muito interessante. Faz sentido, todos vocês se conectarem, é bem isso mesmo. Oi, Anderlé, boa tarde, bem-vinda. Nós temos o número 1 e o número 4. Você fosse conectado. Número 1. Ok. Vamos conectando com os números, vão sentindo. Então vamos lá, Anderlé, como que tá esse número 1? Olha, Fábio, eu estava numa ansiedade. Quando você colocou lá o link, sabe, minha vontade era responder e falar assim, vamos todos juntos, vem, 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 sabe? E aí eu estava numa outra constelação e eu falei, não, eu já me comprometi, eu estou saindo, falei, agradecer a todo mundo que estava lá. E aí eu falei assim, não, eu estou indo lá, vou lá com o Fábio. Eu vou lá com o Fábio, e tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar comigo mesmo e com ele lá, lá junto com o Fábio. Aqui eu já fiz a minha obrigação, vem assim comigo, sabe? Aqui eu já cumpri o meu papel e já estou levando a minha contribuição. E agora eu vou, preciso a palavra. Eu preciso entrar nesse campo, vem para mim. E eu tenho que ser, eu vou contribuir, ser contribuição, vem para mim, sabe? E aí eu cheguei aqui, olhei assim, sabe, falei, nossa, eu gosto do pessoal que está aqui, eu só não conheço a Jaqueline, mas assim, mas esse nome não me é estranho, mas assim, eu gosto de ver o Léo, eu gosto de ver a Dani, eu gosto de ver a Rosalva, sabe? Aí eu falo assim, e aqui é meu lugar mesmo.
Alguém daqui te chama mais atenção ou tu acha que tá sentindo falta de alguém? Ficou sem som. Eu sei que tem mais pessoas que vai entrar. Aí vem assim pra mim, não tá faltando, é só questão de tempo. Ela chega. Tá bem? Tá bom, gratidão. Número 2, Dani. Como que tá esse número 2? Tô aqui meia pensativa. E quando a Anderlei ela escolheu um, me deu uma tristeza, porque é como se eu quisesse ser um, como se eu quisesse ser um. Mas eu tô aqui pensativa. E os coraçõezinhos lá que estão atrás da Jaque me chamam muita atenção. Me traz algo bom, assim. Ah, por enquanto é isso. E deixa eu te perguntar. Tu queria aqueles corações pra ti? Ai, eu acho que eu quero. Fora Anderlei e esses corações, o que mais te chama a atenção aqui? O fato do Léo, ele não tá totalmente a imagem dele nítida, sabe? Como ele tá usando filtro, eu vejo ele, mas não é algo assim nítido. Então fala assim, Léo, Léo, eu vejo você, eu vejo você, mas eu quero nitidez. mas eu quero nitidez. Mas eu tô no processo. Mas eu estou no processo. E você também. E você também. Faz sentido, Dani? Faz, mas me causa um certo nervosismo. Me dirigir a palavra a ele. Uhum. O nervosismo é por consequência de quê? Vem alguma questão? É sobre você ou é sobre ele? É sobre mim. Uhum. Você se acha grande ou pequena? Ai, eu não tô me sentindo. Tô me sentindo, assim, nem grande nem pequena, como se eu tivesse. Aí eu vou falar, no tamanho ideal. Ótimo, que bom. Então fala para o campo. Eu estou no tamanho ideal. Campo, eu estou no do tamanho ideal. Você sente que está em equilíbrio? Não, eu sinto que tem uma certa confusão. Sim, faz sentido. Vamos já olhar de onde é essa confusão. A confusão é justamente lá no 1, né? Nós vamos já olhar essa questão. Vamos ouvir as consciências. Pode ser que venham mais algumas questões. Gratidão, Dani. Número 3, Jaque. Como tá aí? Eu, na hora da meditação que falou da luz verde, nossa, me veio assim, ai que maravilha, eu vim curar aqui o meu isolamento. Aí, aí me deu vontade de trocar meu fundo, que eu estava sem nenhum fundo. Eu falei, não, preciso me preencher de amor. Veio essa sensação, me veio muita vontade de chorar, como se eu precisasse liberar, sabe? Aí tá assim, uma coisa presa, assim, alguma coisa presa, sabe? E eu gosto de olhar para todo mundo, mas tem alguma coisa presa aqui que eu preciso liberar, como se fosse. Eu sei que quando você falou da meditação da luz verde,
como se ela estivesse entrando aqui no topo da minha cabeça, como se fosse assim uma fumacinha, e descendo, e eu falei, ai, a cura está chegando, né? Desse isolamento, não sei qual é a outra palavra, é como se fosse assim um grande vazio, isolamento, que está limpando isso. E eu também fiquei muito eufórica, ansiosa, quando você botou o negócio lá. Aí eu olhei no relógio assim, eu falei, ai, 5:02, ou 5:03, uma coisa assim. Ai, dá tempo de eu fazer um cafezinho, porque eu tenho que entrar. E eu entrei aqui antes, sabe? Eu estava muito ansiosa para entrar. Como se fosse assim, eu faço parte disso, alguma coisa. Aí 5:18 eu entrei, mas não tinha ninguém na sala, então eu não entrei, né? Aí eu falei, não, ainda não está na hora, minha filha, se acalma, vai tomar café. Aí fui tomar café, né? Aí sentei aqui, aí me deu essa vontade, assim, eu falei, eu tenho que botar alguma coisa para preencher a minha alma. E são esses corações, assim, refletindo o amor para mim, né? É como se ainda tivesse alguma coisa aprisionando a minha alma. É isso. É essa sensação que eu trago. E você sente que é alguém do campo que está te aprisionando? Assim, não é que alguém esteja me aprisionando, mas eu olho muito para o Léo, né? Eu olho muito para o Léo. Eu olho muito para o Léo. E vejo, assim, uma nebulosidade atrás dele. Mas eu gosto porque ele está de verde, então, assim, eu gosto de olhar para ele. Não sei por quê. É como se E você acha que você se isola dele? eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eu me isolo, tipo assim, é meio que eu fujo, assim, né? É um medo, na verdade, está vindo a palavra medo, medo. Um medo, não sei nem de quê, mas é. Ótimo. Que bom. Oi, Letícia, bem-vinda. Letícia, nós temos o número 4 ainda disponível, e se você não se conectar com 4, a gente vê o que tem outra questão aqui também para olhar, tá? Tá, eu me conecto com o 4. Se conecta? Ó, Sim. perfeito. 4. 4 veio. Então vamos lá já aproveitar a sequência, né? A Jaque era o 3. Gratidão, Jaque. Então, eu Pode falar. entrei, eu estava na rua, eu vi, eu falei assim, eu vou entrar no campo. Eu falei, não vou entrar na hora, mas vou entrar. Aí eu entrei aqui 5:40. Aí eu falei, viu, vai dar para entrar, vai dar para ver o campo, eu vou conseguir entrar. Eu estava na rua fazendo compra, eu estava até com a minha mãe, aí eu falei, vou para casa. Aí eu cheguei em casa e entrei. E eu tô aqui, aí eu tô vendo, todo mundo estavam falando dos corações, acho que a Dani estava falando dos corações da Jaque, e falou do Léo. Eu olho para todos no campo, e é como se eu tivesse aqui disponível aqui na praia para embarcar em algo novo. Mas é como se assim, para isso eu preciso escolher tirar a âncora, porque é como se tivesse uma âncora. Mas é como se eu tivesse decidido assim, eu não vou mais fazer parte de coisas que não fazem mais sentido para mim, simplesmente por obrigação. Não vou mais fazer isso. Então, eu me sinto livre para tirar essas âncoras. E embarcar em algo novo. Letícia, você sente que essa âncora está relacionada a alguém aqui, ou essa âncora é de alguma outra pessoa, alguma outra consciência que não está aqui? Eu sinto que essa âncora está ligada a mim e a Ou ela é Jaqueline. sua mesmo? Isso. Está ligada, tem relação comigo e com a Jaqueline, porque esses corações atrás dela me remetem àquela âncora que está embaixo,
sabe? É como se esses corações embaixo tivessem as âncoras, sabe? E aí é como se nós estivéssemos conectadas com isso, de alguma forma. Uhum. Gratidão. Perfeito, Letícia. Rosalva, número 5. Como que tá aí? Então, Fábio, quando você pediu para se conectar com uma cor verde, depois que eu olhei para a camiseta do Léo e vi que é o verde que eu me conectei. É esse tom de verde que eu. Só que quando você convidou a gente para ir para aquele gramado, eu não consegui ir para o gramado. Eu fui para um rio e eu estava num barco e aquele barco ele navegava em ondas. E é como se a minha cabeça tivesse tão pesada que eu estava deitada dentro daquele barco. E ali eu fui. Quando eu me conectei com a energia do 5, olhar para a Anderleia, para a Dani, é tranquilo. Quando a Jaque fala, me traz um desconforto do meu lado esquerdo. E eu gosto de olhar para a Letícia e para o Léo. Quando a Letícia entrou assim, era para ela que eu olhava o fundo dela ali, aquele azul com azul meu. Ah, é o lugar perfeito, né? Então, assim, é muita conexão principalmente com a Letícia. Uau, gente, quanta resposta. Gratidão. Rosalva, fala então assim para Letícia. Letícia, Letícia, você não precisa ficar ancorada. você não precisa ficar ancorada. Eu Nossa, me, meu coração acelera. eu me conecto com você, Eu me conecto com você, com quem você é, com quem você é, com a sua essência. com a sua essência. Jaqueline, Jaqueline, é difícil olhar para mim, para você, é difícil olhar para você, mas você está conectada com a Letícia. mas você. Nossa, é bem desconfortável falar isso. É? Eu não gostaria de falar isso, não gostei. Me incomodou. Qual é a diferença entre Vamos lá. olhar para a Jaqueline e para a Letícia, Rosalva? A Letícia é tranquilo, a Letícia é como se fosse algo, sabe, natural, natureza, respirar fresco, é tranquilidade, a Jaqueline, apesar dela falar que o coração é para uma questão boa, eu não vejo, eu não consigo ver isso. É um emaranhado ali. Desculpa a palavra, mas assim, é como se fosse uma montoeira de emoção e não, sabe? E daí fica pesado para mim, me traz dor, me traz desconforto. Começa o abdômen dói, o meu último chakra começa a pressionar, é como se ele ficasse pressionado. O meu cardíaco, eu começo a transpirar, é muito desconfortável, Uhum, não é bom. faz muito sentido. Fala então assim para ela, Rosalva. Jaqueline, Jaqueline, seja você. seja você Saia desse emaranhado. e saia desse emaranhado. Esse emaranhado não é sua essência. Esse emaranhado não é sua essência. A sua essência A sua essência é o amor. é o amor.
não esse isolamento. e não esse isolamento. Eu posso ver você. Eu posso ver você. Eu sempre vi você, Eu sempre vi você, mas eu quero ver você, mas eu quero ver você, quem você é de verdade, quem você é de verdade, sem emaranhados, sem emaranhados, sem âncoras. sem âncoras. Você é amor. Você é amor. Não se isole. Não se isole. Eu e o Léo Eu e o Léo nos conectamos com você. nos conectamos com você. Nós também fazemos parte, Nós também fazemos parte, mas você precisa sair desse isolamento, mas você precisa sair deste isolamento desse emaranhado. e desse emaranhado. Seja quem você é. Seja quem você é. Sente de trazer algo mais, Rosalba? Faz sentido essas falas? Total sentido e o que mais me vem também é assim, nessa consciência do 5, é quando ela trouxe a questão da emoção, é como se para essa consciência do 5 não é uma emoção, é uma tristeza, é algo, sabe? Quando ela trouxe essa questão da emoção, não era isso. Então, libere essa tristeza, sabe? Deixe, isso não é teu, isso não te pertence. Libere, você é livre. Gratidão, Gratidão. Fábio. Léo, como que é esse número 6? Já eu te escuto, Jaqueline, depois desse movimento com a Rosalva, tá? Deixa eu só ouvir o Léo. Então, eu vou falar as minhas percepções do que eu fui sentindo quando eles foram falando, então, tá? Eu gostei muito de todas as vezes que todo mundo falou que me viu. Isso sempre me fazia bem. Quando a Dani falou, ela falou que eu estava meio nebuloso, a minha vontade de falar para ela foi de falar assim, mas você não precisa me ver, só precisa me sentir. Foi isso que me deu vontade de falar para ela, né? A Jaque, ela também falou algo no sentido de que me viu, mas ela sentiu ela falou alguma coisa de prisão e tal, e aí naquele momento me deu vontade de falar, não, mas eu tô aqui para te libertar. Isso também me deu vontade de falar, foram coisas que me marcaram, sabe? A Lê, quando ela entrou, e antes dela começar a falar, me deu uma euforia muito assim, até uma certa alegria, sabe? Ela foi uma presença que, quando apareceu, me deu uma coisa diferente aqui, sabe? Uma coisa mais assim, de alegria, assim, sabe? Então, esses foram sentimentos que mexeram, mas um sentimento que mais mexeu comigo foi o da Rô e da Rosalva, né? Só que, assim, é uma coisa muito estranha, porque, assim, é um incômodo que me dá quando eu tô olhando para ela. E eu fico meio triste, porque, assim, ela falou assim, pô, olhei para... ela falou que olhou para mim, né? E aí eu comecei a falar, poxa, por que eu tô incomodado com ela? Eu não sei. E isso me gera um incômodo de estar incomodado, né? Então eu olho e eu vejo alguma coisa que não tá legal assim, e eu não quero ver, sabe? E eu não quero, eu não sei se eu não quero ver o que está acontecendo, eu não sei, mas é uma coisa muito forte que tem lá. E ao mesmo tempo fico meio triste comigo, porque ela fala, eu vejo ele e tal, e eu tô sentindo essa energia por conta dela. Mas assim, não é uma coisa agressiva, é um sentimento mesmo, sabe? Não é que eu olho para ela e vejo ela assim, não gosto dela. Não é isso. Por isso mesmo que eu sinto esse incômodo comigo, sabe? Eu olho para todos com bons olhos. Só que eu tenho essa energia com a Rosalba, que é uma coisa muito
que eu não sei dizer o que significa isso ainda, mas tem alguma coisa lá que me... Ai, que eu não consigo entender. Não sei se é porque está em volta dela ou se é dela, eu não sei ainda, não consegui ainda entender o que significa. Léo, você acha que tem alguma... É porque a Rosalva está representando algumas, não é só uma, né? São várias energias. Você acha que ela... É como se algumas energias conseguissem te acessar e algumas outras não? Olha, eu sinto que é como se fosse... Pode ser, se você está falando assim, é como se fosse coisas que estão em volta mesmo, que estão me falando dessa forma, como se tivesse coisas em volta. Isso faz sentido, sabe? Porque, assim, não é exatamente só... tem uma parte dela que eu gosto, como eu falei, né? Ela falou, poxa, não sei o que, eu gosto. Mas tem alguma coisa lá por trás que não... Então, talvez não faça parte, como você falou que tem que ser várias coisas, então é como se eu visse um todo que está em volta mesmo. É, Que não... que tá me incomodando. Ficou claro? entendi. E faz sentido, tá, Léo? Pela sua representação também pode ser que realmente... Você sente que é grande ou é pequeno, Léo? Eu me sinto grande. Uhum. Você sente que todos que estão aqui conseguem te acessar? Apesar de você ter esse sentimento também pela Rosalva? Sinto. Quer dizer, eu gostaria que todos me acessassem. Eu não sei se acessa, mas gostaria. Tanto que eu falei, né? Quando a Dani falou, quando a Jaque falou, foram todos momentos que eu gostaria que estivessem me acessando. Então eu me sinto dessa forma, sabe? Então fala assim, Léo. Jaqueline, Jaqueline, Rosalva, Rosalva, Daniela, Daniela, Anderleia, Anderleia, Letícia, Letícia. eu sou grande. Eu sou grande. Vocês podem me acessar, Vocês podem me acessar. cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Mas eu tô aqui disponível para vocês. Mas eu estou aqui disponível para vocês. E eu queria completar que eu reconheço a importância de cada um também. Perfeito. Gratidão, Léo. Letícia, pode trazer. Sabe, eu tive muita reação física. Eu tô com bocejo. Durante a fala do Léo, bocejo e meu olho lacrimejando. Quando eu reparei que Jaqueline até ficou uma hora com o nariz assim, coçando, mas a impressão que dá é como se fosse assim, me veio um pensamento assim, porque eu associei muito a Rosalva assim, a uma liberdade. E aí me veio assim, será que isso é medo do novo? E aí eu não sei se esse medo é meu, ou se é um medo do Léo, eu não sei, ou se é alguma... Enfim, me veio essa sensação e esses bocejos. E o medo do novo, me veio assim na cabeça, medo do novo. Como se fosse assim, então vou ficar ancorada no que eu conheço, ou eu vou para o novo. Uhum. Fala então assim, Letícia. Faz muito sentido essas suas falas, tá? Fala então assim pro Léo. Léo, Léo, eu vejo você, eu vejo você, mas por muito tempo mas por muito tempo eu fiquei ancorada nas minhas crenças, eu fiquei ancorada nas minhas crenças, nas minhas questões, nas minhas questões, e eu não consegui ver sua grandiosidade. e não consegui ver sua grandiosidade. É mais que isso, Fábio. Eu não me senti merecedora.
Uhum. Então fala para ele, fala assim: Léo, Léo, eu não me senti merecedora para te acessar, eu não me senti merecedora para te acessar, mas hoje eu consigo ver mas hoje eu consigo ver o quão grande e importante você é. o quão grande e importante você é. E eu vim hoje aqui E eu vim hoje aqui para soltar essa âncora para soltar essa âncora e acessar você e acessar você com toda a sua grandiosidade, com toda a sua grandiosidade, sem medo, sem medo, mostrando quem eu sou. mostrando quem eu sou. Faz sentido, Letícia? Sente de falar algo mais? Faz muito sentido, porque eu estava me olhando assim na câmera e eu falei, eu estou toda tampada, eu estou tampada até aqui, é como se eu tivesse assim, sabe? Ainda mais com essa coisa do animal, que me remete a uma coisa de defesa, sabe? Como se eu tivesse assim, pronta para ataque, né? Mas eu não estou com vontade de atacar ninguém, eu não estou com raiva, eu estou com um sentimento assim, mas é como se eu tivesse assim, sabe quando você está sempre, eu estou sempre preparada, sabe? Faz sentido isso aí. Fala assim, Letícia. Por muito tempo, Por muito tempo, eu sempre estive pronta para o ataque. eu sempre estive pronto para o ataque. Sempre que viessem até mim, Eu sempre queria, não, sempre que viessem até mim, sempre que viessem até mim, eu agredia. eu agredi. Mas hoje, Mas hoje, eu estou em equilíbrio. eu estou em equilíbrio. Eu só preciso soltar essa âncora. Eu só preciso soltar essa âncora E ser quem verdadeiramente eu sou. e ser quem verdadeiramente eu sou. Faz sentido, Letícia? Faz sentido, sim, e assim, faz parte também da personalidade. A gente tem uma personalidade ou mais dócil ou mais arisca, isso é da personalidade, né? Só não pode ficar na defensiva, né? Mas eu tenho a personalidade mais arisca mesmo, mas também não é para ficar na defensiva, mas vem assim, também não é para se fazer de doçura e botar uma máscara, sabe? Porque parece que fica essa cobrança, assim, tipo, não, então você tem que ser uma pessoa, não, eu não vou ser uma pessoa dócil, não serei, mas eu sou uma pessoa com a minha personalidade, mas, obviamente, eu também não vou ficar na coisa da defensiva, eu quero poder me vulnerabilizar, eu quero poder me mostrar vulnerável. Mas isso não significa que eu tenho que ser uma pessoa dócil, não confundam as coisas. Isso faz muito sentido, Letícia, nessa sua representação. Muito sentido. Fala assim, então, para o campo. Eu posso ser dócil Eu posso ser dócil no momento que eu sentir que eu deva ser dócil. no momento em que eu sentir que eu deva ser dócil. Mas a partir de hoje, Mas a partir de hoje, eu vou ser o número 4 eu vou ser o número 4, na minha essência na minha essência, e em equilíbrio. em equilíbrio. Faz sentido essa fala? Faz sentido. Ótimo. Perfeito. Mas isso que você falou antes também faz muito sentido, tá? Essa questão do dócil aí, de não ser dócil, faz muito sentido na sua representação. Gratidão, Letícia. Gratidão. Então, vamos lá. Jaque, como que foi esse movimento para você? De ouvir a fala da Rosalva, depois do Léo e da Letícia agora também. A fala da Rosalva me deu muita vontade de chorar.
Aí eu comecei a lagrimejar, prendendo o choro, como se eu não tivesse permissão para ser frágil, não pudesse, né? Não posso ser frágil, senão vou ser trucidada. Aí depois, com a fala do Léo, me acalmou um pouquinho, então me senti mais assim, protegida, parece, sabe? E com a fala da Letícia, parece que eu tirei uma corda aqui do meu pescoço, bocejando muito também, como se eu tivesse tirado essa ânfora. Estava assim, sabe, prendendo o meu pescoço aqui. Então começou a me dar uma pressão aqui no pescoço, como se eu tivesse estado com essa corda, assim, meio que... sabe assim, quando alguém pega assim, a pessoa assim, ó, aí soltou, né, a Uhum. pessoa pelo cangote? Essa sensação que eu tive. E ainda está bem assim, como se a corda tivesse estado aqui por muito tempo. E quando a Rosalva falou, veio assim, a vontade de chorar, mas como se fosse uma vergonha, né? Você é grande, vai chorar aqui, entendeu? Assim, e ainda mais que disseram que não te conhecem, tu vai se fragilizar. Aí veio isso, sabe? E aí prendi o choro, pronto. Aí veio a secreção do nariz, né? Tipo, o congestionamento. Então, eu acho que é isso que vem a tristeza, do congestionamento. E aí veio né, o tirar. Uhum. E veio um lagrimejo. Mas a vontade era debulhar em choro. E aí foi isso, assim. Então, falar assim, eu sei porque que esse que não conseguiu chorar. E a Daniela tá ali, né? Mas falar assim, Jaque, para Rosalva. A sensação que eu tenho é que a Rosalva está no céu. Ela está meio flutuando. Tem muitas pessoas que estão também querendo. Faz sentido isso também, tá? Mas falar assim, Rosalva, Rosalva, eu vejo você. eu vejo você. Algumas de você eu vejo no céu também. Algumas de você eu vejo no céu também. Mas eu aprendi Mas eu aprendi que tinha que ser forte. que eu precisava ser forte. Eu não podia mostrar fragilidade para você, Rosalva. Isso. Aí me veio muita vontade de chorar. Põe fora, se você sentir, tá? Então, eu não podia mostrar fragilidade. Só que eu não mostrando a minha fragilidade, Só que eu não mostrando a minha fragilidade. eu adoecia. Sim, eu adoecia. E eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Eu posso ser frágil. Eu posso ser frágil. Ser frágil não é fraqueza. Ser frágil não é fraqueza. Pelo contrário, é ser forte. Mas a consciência que estava aqui não pensava assim. Uhum, sim, Não sentia assim. é Entendeu? verdade. E como é que ela tá? Como é que ela se Pensava que ser tá agora? frágil era ser um fracasso. E como é que tá aí? Depois de você chorar na frente de todos aqui. Como que você sente? Muita fragilidade. E um pouco de medo do que o outro vai pensar de mim. Muito medo até. Pouco não. Uhum. Tenta falar assim para ver se dá uma melhorada também. Para que eu acesse o Léo, Para que eu acesse o Léo, para que eu acesse a Rosalva,
para que eu acesse a Rosalva. Foi mostrado que eu tinha que ser forte, Foi mostrado que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser bom, que eu tinha que ser boa, que eu tinha que ser o melhor. que eu tinha que ser a melhor. E eu não pude ser frágil. Eu não pude ser frágil. Mas hoje eu estou aqui, Mas hoje estou aqui, apesar das dores, apesar das dores, apesar dos pesos, apesar dos pesos, mostrando a minha fragilidade. e também me veio vontade de falar assim, apesar de todas aquelas confusões e emaranhados emocionais que ela disse, mas hoje eu posso ser frágil, mesmo identificando esses emaranhados todos, essas confusões. Eu me isolei Eu me isolei por medo por medo do julgamento de vocês, do julgamento de vocês, que eu tinha medo de mostrar minha fragilidade. porque eu tinha medo de mostrar minha fragilidade. Eu tinha meus emaranhados. Eu tinha os meus emaranhados. Mas hoje, em falar, Mas hoje, só em falar, eu me sinto forte. eu me sinto liberada e forte. Uau! Saiu um nó que estava aqui, sabe? Que era o. Eu acho que isso que estava me dando um peso no pescoço. Uhum. E que quando você não mostra, né, apesar de todos esses emaranhados, não mostra a fragilidade, aí o que vinha para você? Você ficava com gripada, doente, rinite, sinusite, aquela questão toda, né, da face e inclusive garganta, né? Que como você achava que tinha que ser forte, então não poderia ser frágil, então você engolia o choro. Sim. Ao invés de sair pelos olhos, ele saía pelo nariz, pela boca. Sim. Então você sente que liberou aí. Sim. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Letícia, pode falar. É porque com a fala da Jaque, me deu vontade de falar uma frase que eu recebi hoje. Se você pegar o trem errado, desça na próxima estação, porque quanto mais tempo você demorar para descer, mais cara será a viagem de volta. É para não ter vergonha de pegar outro trem, de errou, desce e pega o trem que fizer sentido para onde você quer ir. Não tem problema. Ótimo. Entendi que esse número 4 é bem decidido e sabe o que quer. E é ele que vai movimentar muita coisa aqui. Gratidão, Letícia. Mas deixa eu ouvir a Dani. Como que tá aí, Dani? Depois de ouvir todos esses movimentos, essas falas, como que você tá? Quando começou a fazer um movimento com a Rosalva, começou a me trazer um incômodo de querer mudar de lugar. Aí eu fiquei um tempo sentada no lugar que eu estava. Aí depois me veio uma frase assim: você vai continuar aí mesmo com esse incômodo, querendo mudar? Aí eu peguei e mudei de lugar e agora estou mais confortável. Me deu sono, tanto que eu fechei minha câmera para tirar um cochilo. Mas eu tô bem. Me deu vontade de comer um chocolate, eu comi. Eu tô bem, assim, olhando os movimentos. Chocolate é bom, traz alegria, também gosto. Fala então assim, Dani. Por muito tempo, Por muito tempo, eu fiquei num lugar que estava incômodo. eu fiquei num lugar que sabe Que como, estava incômodo. que estava incômodo. E eu entendi hoje E eu entendi hoje que eu posso mudar de lugar, que eu posso mudar de lugar com leveza. com leveza. Eu também posso ser frágil. Eu também posso ser frágil. Não preciso ser forte o tempo todo. Não preciso ser forte o tempo todo. A vida pode ser leve.
vida pode ser leve. Rosalva, eu vejo você. Rosalva, eu vejo você. Por muito tempo eu fiquei incomodada. Por muito tempo eu fiquei incomodada, Até fora do lugar. até fora do lugar, Por medo. por medo. Mas hoje eu estou no meu lugar. Mas hoje eu estou no meu lugar, De número 2. de número 2. E eu estou em equilíbrio. E eu estou em equilíbrio. Faz sentido, Dani? Você tá ou não faz? Como que é essas falas para você? Faz sentido. As falas me trazem um pouco de reflexão sobre a vida, assim. Mas faz sentido. Eu sinto que eu não estou totalmente no meu lugar, mas acredito que até o final da constelação eu vou ficar como se faltasse, assim, só um pouquinho. Uhum. Sim, faz sentido. Eu vou ouvir a Anderlé e depois eu vou ir revelando vocês que eu sinto que eu vou revelar, tá? Que aí vocês vão poder trazer mais consciências, inclusive, para vocês. Eu gosto sempre de... Às vezes eu não gosto de fazer... Você, apesar de ser minha, né? Às vezes a gente quer ocultar para ninguém saber que é a nossa história, né? Mas eu sinto de trazer, até para vocês também trazerem as consciências para vocês, que já trouxeram muitas consciências aqui, tá? Mas, Anderleia, como que tá aí? Depois desses movimentos também. Então, no início, quando a Rosalda começou a falar, e todo mundo falava, ninguém falou meu nome. Todo mundo falou e ninguém falou meu nome. Quando a Letícia entrou, eu pensei, era isso daí. Mas eu também não tive vontade de falar. Você sabe que eu interrompo todo mundo, eu atropelo todo mundo, mas eu não quis fazer isso. Porque veio para mim assim, ó, muitas vezes o silêncio é que vai fazer trazer a paz e a ordem. Então eu vou ficar aqui porque não é sobre mim, entendeu? E é sobre mim também, que tem momentos que a gente tem que se calar para escutar o outro falar, porque eu tenho falado muito do ponto cego, que a gente olha no retrovisor, a gente não vê. Nós olha só no retrovisor, a gente não olha no nosso espelho em cima, sabe? Para olhar para a nossa imagem. E quando a Rosalva falou, me deu uma dor de cabeça, mas logo passou. Eu pensei, vai passar, tudo que está acontecendo aqui vai reverberar. Entendeu? Até quando o Renan entrou, eu falei, nossa, hoje eu não vi o Renan, eu tô com saudade do Renan. Renan pertence. Pensei, todos pertencem. E aí eu saí daqui, fui lá, comi, voltei. Aí eu vi a Airfly ligada, falei, nossa, tá ligada. E depois pensei, eu deixei ela ligada, então eu tenho que assumir minha responsabilidade. Então, assim, você tem que assumir, tem um momento que você vai ter que falar assim, caraca, eu fiz caca, mas vamos limpar todo mundo, me ajuda aí, entendeu? Não é porque eu fiz sozinho que eu tenho que limpar sozinho. Eu posso ser humilde e pedir ajuda pro outro. Porque assim, se eu não estou conseguindo enxergar, se uma pessoa vir falar para mim, olha, isso daqui tá errado, antigamente eu falava assim, a culpa é tua. É você que tá vendo isso. Hoje não, eu acolho e eu aceito quando o outro fala que eu tô errado. Nem sempre eu posso até achar, não, realmente eu tô, não. Mas se não tiver, eu penso assim, tudo bem, seu ponto de vista. Mas hoje eu abaixo minha barreira e não fico mais na minha ignorância, sabe? Eu procuro aprender mais. E é isso que me vem. Então, E fala quando a assim, Dani fala, pode falar. eu gostei Uhum. É porque dela é chegar como no se vocês lugar dela. tivessem, estavam meio, né, fora do lugar, entre o 1 e o 2. Por isso que a Dani também estava nessa confusão aí, meio que não sabia se era a gente, se era o 2. Aí quando você fala assim, é por causa disso daí. Como eu entrei, eu não sabia o que era o Dani tinha falado. Aí eu pensei, nossa, eu já cheguei atropelando, deixa eu calar minha boca. Mas deixa eu te perguntar, né, você tá confortável aí mesmo, sabendo que ninguém te chamou, mesmo que sabendo que assumir agora quem você é? Ou você queria que alguém visse você
Se alguém precisasse de você também, ou não. Como que é? Olha, no momento que eu tô, vem assim para mim. Eu não estou bem no meu lugar. Se alguém precisar de mim, eu posso auxiliar, entendeu? Mas também não estou incomodado que ninguém me chamou. No começo até estava, mas eu pensei, não, cada um tem seu. E eu gostei muito que a Letícia entrou. Você lembra que eu falei assim: vai entrar o número 4? Entendeu? Vai entrar o número 4. E aí eu fiquei com isso, que eu tinha certeza que a Letícia ia trazer muito esclarecimento, não só para todos. Entendeu? E no começo eu achei que a Jaqueline era constelada. Depois eu olhei que onde ela falou, falei, não, é do Fábio. Ah, olha aí, eu tenho muito que aprender aqui. Eu vou levar um presente grande. E ver. Então fala assim, Anderleia. Eu sou o número 1. Eu sou o número 1. Eu estou confortável no meu lugar. Eu estou confortável. É uma zona de conforto. Não sei se é boa ou ruim, mas é uma zona de conforto. Eu estou confortável no meu lugar. Eu posso pedir ajuda Eu posso pedir ajuda quando eu precisar, quando eu precisar. mas eu também assumo a minha responsabilidade. Mas eu assumo a minha responsabilidade. Mas a partir de hoje, Mas a partir de hoje, no meu lugar de número 1, no meu lugar de número 1, eu trago leveza para esse sistema. eu trago leveza para esse sistema. Sempre que eu precisar Sempre que eu precisar do outro, do outro, eu vou ter humildade para pedir, eu vou ter humildade para pedir. para entender que o outro pode me ajudar também. Para entender que o outro pode me ajudar também. Que eu sou frágil. Que eu também posso ser frágil. E assumir que eu preciso do outro. E assumir que eu preciso do outro. Como que é fazer essa fala, Anderley? Como que chega aí? Vem para mim que eu não preciso escutar o que o outro fala com arrogância, que era tipo que nem uma barreira de proteção, sabe? Falar assim, os outros falam, Anderlé, você tá errado. Errado uma obra, eu tô certa, entendeu? E não, isso não tem mais isso, sabe? Se vem aqui assim, e assim, não é aquele negócio, você tá errado, depende do seu ponto de vista. Não. Se você tá falando que eu tô errado, eu vou pensar o que eu tenho que melhorar. Se é eu que tenho que melhorar, hoje eu posso pensar se é realmente eu que tenho que melhorar ou se é realmente somente um ponto de vista, mas eu posso pensar. E antes não, antes era no automático. Você tá errado, toma, entendeu? Ou me ama ou morra. E Uhum. hoje não, hoje eu posso, não, vamos olhar, porque assim, eu não sou um lírio do campo, entendeu? Então, hoje eu sei que eu preciso, um equilíbrio, não só eu preciso do outro, como o outro também precisa de mim. Mas se eu não baixar a minha barreira, eu não vou aprender nada. Ótimo, perfeito. Então eu vou começando aí revelando, tá? Como Anderley é a número 1, você é justamente o pedir ajuda. Você está representando o pedir ajuda. Justamente essa, né? Você ficou ali quietinha, né? Queria alguém, né? Assumiu a responsabilidade lá com a Airfride, que foi eu que fiz, então eu vou ter que limpar. Mas também você falou que na hora que você precisa, você assumiu que pode pedir ajuda. Né? Na hora que você sentir, você vai pedir ajuda, né? E que você, inclusive, olhou para o Renan, né? Nossa, o Renan ainda não tinha visto ele, então é como se tivessem outras pessoas, as outras pessoas que você também sentir, você pode pedir ajuda, né? Me vem como se o Renan fosse o outro, e na hora que você precisar, você vai pedir ajuda. Gratidão, Anderley. Como que é? Engraçado que no começo você falou assim, talvez a gente precise de um novo elemento. E aí quando ele entrou, eu falei, o novo elemento que o Fábio falou que talvez precisaria. Mas talvez não vai precisar, mas ele está ali, está Uhum. disponível. Está disponível. Isso, exatamente. Gratidão, Anderley. Número 2, Dani. Como que é depois dessas falas? Como que você tá aí? Eu tô bem.
E eu também queria falar que eu vejo o Renan antes da fala mesmo da Anderleia, mas aí eu fiquei me segurando. E eu queria muito que ele ligasse a câmera dele. Então fala assim, Renan, Renan, queria muito ver você, queria muito ver você, mas eu tinha dificuldades, mas eu tive dificuldades. fui orgulhosa Fui orgulhosa para pedir para pedir que você ligasse a câmera. que você ligasse a câmera. Mas se você puder, Mas se você puder, peço que ligue. peço que ligue. Eu sou o orgulho. Eu sou o orgulho. Como é, Dani? Como é esse Deixa eu ver que orgulho? olha, é bem. É meio assim, vergonhoso, mas ele Ah, faz parte e tem momentos que precisa ter mesmo. uhum. É meio forte, na verdade, esse orgulho. É, né? Uhum. E justamente você queria ver, né? Você viu o Renan, queria pedir para ele ligar a câmera, mas tinha o orgulho não. O orgulho tem essa dificuldade ainda. E eu acho que se a Anderleia não tivesse falado nada, ia passar, eu também não ia falar. Uhum. Olha aí. Então fala assim, eu assumo aqui nesse sistema Eu assumo aqui nesse sistema que eu sou o orgulho, que eu sou o orgulho, que eu não preciso deixar passar que eu não preciso deixar passar algumas vontades minhas. algumas vontades minhas. Eu posso ser quem eu sou, Eu posso ser quem eu sou, em equilíbrio. em equilíbrio. Pode, Dani? Ou não? Se não pode, tá tudo bem. Na representação eu posso sim. E a hora que eu falei, eu olhei lá para a Anderleia um pouco. Não sei, como se eu estivesse esperando uma permissão. Não sei. Permissão da Anderleia? É isso? Ou de alguém? Quando você perguntou de alguém, eu olhei para Letícia. Fala assim, então, Dani. Eu sou o orgulho. Eu sou o orgulho. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Anderleia, Anderleia, eu vejo você. eu vejo você. Pedir ajuda Pedir ajuda não vai me deixar frágil. não vai me deixar frágil. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Como que é falar? É bom falar. Você falou da Letícia? Que você queria o que dela? Permissão. Você quer a permissão dela para botar esse orgulho para fora, é isso? Não, para ser realmente quem eu sou. Então pede a ela. É difícil falar? Veio uma certa timidez no falar. Mas eu vou pedir, Letícia, você me permite ser quem eu realmente sou?
Você não precisa da minha permissão, eu sinto que não. Você pode ser, e se libere dos meus julgamentos. Se libere dos Agora meus faz julgamentos. sentido. O meu julgamento é um problema meu. Você não precisa da minha aprovação. Fala assim, Letícia, você é o que é, orgulho. Você é o que é, Orgulho. orgulho. E eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a raiva. Eu sou a raiva. Mas eu estou buscando o equilíbrio. Mas eu estou buscando o equilíbrio. Eu estou aprendendo a equilibrar. Eu estou aprendendo a equilibrar. A não usar minha raiva com tanta força. A não usar a minha raiva com tanta força. A A aceitar não usar a minha raiva, a não usar a minha raiva de forma. É como se fosse desequilibrada. assim, desequilibrada. Uhum. Então, Mas com falar assim. força eu vou usar. Vou usar Então, falar assim. Por muito tempo, por muito tempo. eu usei essa raiva em desequilíbrio. Eu usei essa raiva em desequilíbrio. Talvez você, orgulho, também tenha usado o seu orgulho em desequilíbrio. Talvez você também tenha usado o seu orgulho em desequilíbrio. Mas hoje eu sou quem eu sou. Mas hoje eu sou quem eu sou. Eu sou essa raiva. Eu sou essa raiva. Eu tenho muito potencial. Eu tenho muito potencial. E quando eu mostro quem eu sou, E quando eu mostro quem eu sou, a Rosalva me vê. a Rosalva me vê. Então, orgulho, Então, orgulho, mostre quem você é. mostre quem você é. Assim a Rosalva vai poder ver você também. Assim a Rosalva vai poder ver você também. Nesse sistema, Nesse sistema, é permitido a fragilidade. é permitido a fragilidade. A Rosalva são os clientes. A Rosalva são os clientes. E eles me veem. E eles me veem. E eu agora consigo vê-los. E eu agora consigo vê-los. Inclusive, a partir de agora, Inclusive, a partir de agora, mostrarei quem eu sou. eu mostrarei quem eu sou. Uma raiva em equilíbrio. Uma raiva em equilíbrio. Faz sentido, Letícia? Faz sentido, a energia da raiva vai para a ação. Para de gastar energia com julgamento alheio. Para quê? Para dar combustível para os outros? Os outros usam essa energia do que você está botando para eles. E você é vampirizada com essa raiva. Uhum. Porque você está dando essa brecha. Não dê essa brecha. Eu entendi isso ainda há pouco. Uhum. Perfeito. Fala assim, fala mais uma vez para esse sistema, né? A Rosalva, que são os clientes, A Rosalva, que são os clientes, ela consegue me ver. ela consegue me ver. Ela consegue ver a minha raiva. Ela consegue ver a minha raiva. E ela gosta da minha raiva. E ela gosta da minha raiva. Porque eu estou em equilíbrio. Porque eu estou em equilíbrio. E eu tenho muita força. E eu tenho muita força. E eu sou essa força. E eu sou essa força. E a partir de hoje, eu usarei.
E a partir de hoje eu usarei. E a raiva assim, ela olha para a raiva porque ela também conecta com a raiva. Sim. Estavam meio em desequilíbrio, né? A Uhum. raiva já estava meio em equilíbrio, né? O orgulho era que ainda estava meio que não sabia se era um, se era o dois. Teve uma hora que ele quis ser o três, ou foi a Rosalva que quis ser o três, né? Então, realmente, o orgulho estava meio confuso aí. Dani, como que é esse orgulho aí? Como que fica depois das falas da Letícia? Libertador. Fez todo sentido cada palavra que ela falou. E eu tô me sentindo mais forte. Uau, que bom. Olha, eu preciso falar, tô cagando e andando agora pro julgamento. Sente que agora realmente está no teu lugar de número 2 de orgulho? Sim, Porque no começo você falou que estava meio confuso entre o pedir ajuda, né? E justamente o orgulho é isso. Não sabe se vai pedir ajuda e fica meio nesse desequilíbrio, né? sim, mas agora tem equilíbrio, porque veio a consciência que, tudo bem ser frágil, e tudo bem pedir ajuda também, que é necessário às vezes. Que eu não preciso ficar fazendo tudo sozinho. Dá Uau, para ver essa consciência. perfeito. Gratidão, Dani. Então já revelei Anderleia, número 1, número 2, número 3, Jaque. Como que tá aí, depois de ouvir tudo isso? Então, tá saindo direto, né? Como se tivesse Oh, coisa maravilhosa. eu estou sentindo até o cheiro mais das coisas, porque realmente eu trago um campo pessoal gripado, né? Mas só que aqui eu estou sentindo uma liberação muito forte. Uhum. E os olhos, quando me coçam, é como se a raiva tivesse assim, sabe? Debulhando, entendeu? É incrível. É como se a raiva tivesse assim, a olho nu, né? Assim, né? E não é raiva de ninguém, não, entende? É uma raiva assim, eu acho que uma raiva pessoal própria, das fraquezas, das inabilidades, né? Eu sinto assim. Mas eu estou muito mais leve, o corpo está mais leve, né? Está mais solto e tá mais desobstruído. Tá, E isso é muito quando eu bom. vejo a Letícia, às vezes eu olho ali atrás, parece um bote atrás dela, entendeu? Aí a minha vontade que dava de falar assim, pega esse bote, vai pelo mar adentro aí, sabe assim, a sensação que vem é essa. Vai no mar adentro com esse bote. Mas tudo fez muito sentido assim para mim, né? As falas, muita conexão com as falas. Então fala assim, Jaque. Ah. Ai, Eu sou o Fábio. eu sou o Fábio. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Letícia, minha raiva, eu vejo você. Letícia, minha raiva, eu vejo você. Teve um momento assim da Letícia falando, eu olhava para ela falando, aí eu sentia assim, ai meu Deus, tomara que ela não se vire contra mim. Entendeu? Tipo assim, como se ela fosse dominar a mim, entendeu? Uhum. Mas eu nem imaginava que ela era a raiva, não. Eu só pensava isso, vinha na minha mente. Aí eu não falava nada porque eu dizia, ai meu Deus, tô doida pensando isso, né? Mas agora faz sentido, né? Uhum. Eu pensava isso, ai, tomara que ela não venha contra mim. Fala assim. Você é tão forte, minha raiva. Você é tão forte, minha raiva, Você tem uma potência tão grande você tem uma potência tão grande, que eu tive medo eu tive medo. que você se voltasse contra mim. Tive medo que você se voltasse contra mim.
porque eu sei da sua potência. porque eu sei da sua potência. Sim, E por isso eu me machuquei, por isso eu me machuquei, eu me isolei, eu me isolei, eu adoeci, eu adoeci. eu fiz o meu corpo adoecer. Eu fiz o meu corpo adoecer, Adoecer, isso. Mas hoje eu vejo você, Letícia. mas hoje eu vejo você, Letícia. E através de você, E através de você, a Rosalva, os nossos clientes, a Rosalva e os nossos clientes, eles conseguem também ver você. eles conseguem também ver você. Mas quando eu olho para a Letícia, eu não vejo uma coisa ruim, eu vejo como se fosse assim, é natural, porque ela está lá na natureza. Então, eu não preciso ter medo dela. Tipo assim, é natural eu olhar para ela, acolher, entendeu? E Uhum, pronto, não usufruir dela contra mim, né? Não permitir isso, mas dar os meus limites. Mas é natural, ela como ela falou no início, né? Que ela estava na natureza, que ela se sentia natural. É bem isso que eu sentia com relação a ela, sabe? Como se fosse assim, ela não é uma coisa negativa, ruim, entende o que eu estou dizendo? Quando eu olho para ela assim, eu vejo, ela é forte, mas uhum. mas Fala assim, Letícia, Letícia, minha raiva. minha raiva. Eu aprendi Eu aprendi que ter raiva era ruim. que ter raiva era ser uma pessoa ruim, Mas hoje eu tomo consciência mas hoje eu tomo consciência que essa raiva que essa raiva serve para agir, serve para agir, para sim, para acessar os clientes, para acessar os clientes, para acessar o Leonardo, para acessar o Leonardo, a prosperidade. a prosperidade. Leonardo é a prosperidade? É a prosperidade. Ai, gente, eu adorando olhar para ele. Não, quando você falou, né? Ai, eu adoro quando foi o verde, que eu vi que o Leonardo estava de verde. Ah, É, eu sempre ótimo, já estava foi. olhando para a prosperidade, tá bom, né? E o bom também é que a própria prosperidade olhava para todo mundo, né, gente? Então, assim, fica aí a É, dica para todo mundo aqui também, né? sim. Como que é fazer essas falas para a Letícia já? É Como... bom, é bom. Então, fala agora assim, para Anderleia, Anderleia, eu vejo você. eu vejo você. E eu adorava o óculos dela, né? Então, assim, às vezes, em algum momento, eu só via o óculos dela. Engraçado, não sei o que que é isso. É o Ou pedir seja, ajuda, né? Ela é o pedir é, ajuda, e aí você realmente olhava só para você, como se é. olhasse só para os olhos, para o seu, né? Como se fosse proibido pedir para ajuda Aham. para ela. Vou falar assim, Anderleia, agora eu posso pedir ajuda Anderleia, agora eu posso pedir ajuda para você para você ou para o Renan, ou para o Renan ou para qualquer outra pessoa. ou para qualquer outra pessoa. Isso não é fragilidade. Isso não é fragilidade. Isso é amor próprio, Isso é amor próprio, amor por mim, amor por mim, que inclusive eu busquei que inclusive eu busquei para preencher o meu vazio. para preencher o meu vazio. Daniela, Daniela, meu orgulho, meu orgulho, eu vejo você também. eu vejo você também. Estava em desequilíbrio. Estava em desequilíbrio. Ai, meu computador vai desligar, meu Deus, tem que ligar a tomada. Vamos carregar essas energias. Olha aí, já assumiu aí diante de todo mundo. O orgulho já está. Orgulho. E eu vou falar uma coisa, Fábio, enquanto ela vai lá ligar. Quando eu entrei, eu me achei tão bonita aqui que eu achei que eu fosse um amor próprio.
Eu falei, deixa eu falar para ele que assim, eu não achei que eu era ajuda, não. Eu achei que eu era amor próprio, porque eu entrei assim, e eu estava num campo, eu estava me sentindo tão feia, eu entrei aqui, eu estava me sentindo tão bonita, que acho que não é ajuda, é a arrogância, então, sabe? Porque assim, eu estava me sentindo assim, ou o poder, né? Tanto é que eu cheguei falando um monte de coisa. E agora, quando vem que ajuda, aí vem assim, né? Eu estava com o meu amor próprio ferido. Então, eu fui correndo, né? Porque dá o aviso aqui pro computador, sua bateria está zerada, ou seja, ele apaga, né? Aí eu fui ligar aqui na tomada. E aí deu, bateria ativada. Aí eu falei, ufa, sabe essa sensação de estar ativada de novo? Eu não vou minguar, né? Olha, Incrível. muitas coisas podem acontecer, né, pra gente acabar com a nossa bateria, né? Mas é Sim. incrível. Na hora que a Nerléa fala, né, desse amor próprio, que é onde a gente tem que buscar realmente, né? E você falou no começo, né, Jaque, desse amor próprio, né, que você buscava um amor, que você estava sentindo esse isolamento, esse vazio, né? E muitas vezes esse vazio, esse isolamento é justamente isso que estava causando em você, né? Esse desequilíbrio físico, né? Ficava ficando doente, né? Até a bateria acabar. Então, e eu também no início, quando você colocou os números, eu fiquei em dúvida se eu era o 3 ou 2, ou seja, se eu era eu mesma, no caso, o O Fábio ou o orgulho? Fábio, ou se eu era o orgulho em si, né? Então, eu fiquei em dúvida. Aí depois, não, eu sou o 3, sim. Eu fiquei assim, entendeu? Aí escolhi o 3. Enfim. Então fala assim, Daniela, meu orgulho. Daniela, meu orgulho. Você faz parte. Você faz parte. Teve momentos que eu até me confundi, Teve momentos que eu até me confundi, mas agora eu dou o seu lugar. mas agora eu dou o seu lugar. Você é o meu orgulho. Você é o meu orgulho. E eu usarei você em equilíbrio. E eu usarei você em equilíbrio. Faz sentido, Jaque? Faz muito, muito sentido. Inclusive porque ela tá de rosinha, né? E rosa é mais pro amor mesmo, pra leveza. Não é pra dureza nem pancada, não. Uhum. Talvez o amor próprio vai ser uma outra coisa interessante para eu olhar, né? Porque foi falado muito isso também desse amor próprio aqui, Aham. e sentiu, e quando você traz esse isolamento, esse vazio, né, dessa fragilidade, porque realmente a gente não quer mostrar fragilidade, inclusive, né, quando você trouxe para a Rosalva, que são os clientes, como é que você vai mostrar fragilidade para os clientes? Como é que Aham. você vai dizer que você chora? Como é É, que você vai chorar na frente dos clientes, né? Então, sim. fez muito sentido isso aí, tá? Uhum. Gratidão. Gratidão. Rosalva, como é que você tá aí? Agora, depois de todos esses movimentos, sabendo que vocês são até os clientes. Eu gostei quando a Jaqueline chorou, quando ela liberou, é como se ela realmente ela precisasse, foi muito bom. Me trouxe um pouquinho de desconforto quando a Daniela falou. Eu me conecto muito com a Letícia e foi incrível saber que ela era raiva, porque eu não vejo raiva ali. Eu vejo uma tranquilidade, vejo uma paz, e é interessante que quando a Jaqueline trouxe a informação de bote, eu me senti assim no início, né, na abertura do campo, eu me senti num bote, eu acho que eu estava nesse mar aí, só que ele não era tão calminho assim não, ele tinha várias ondas. É bom olhar para a Jaqueline agora, eu vejo ela diferente, esse movimento que ela faz o tempo todo, é como se primeiro ela estava meio que estagnada ali, né? Agora não, ela está nesse movimento, é muito bom, muito. Eu olho para todo mundo, eu vejo todos no campo e eu tô bem. Tô muito bem. E você lembra que você no início teve um pouco de dificuldade de olhar para Jaqueline? Como que é olhar para ela agora? Melhorou? Porque você disse que olhava mais para Letícia, né? Sim, sim, eu olhava mais para Letícia do que para Jaqueline. É que me incomodava. Você falava desse emaranhado dela, né? Exato, é como se ela trouxesse uma informação e para mim aquela informação não era a verdadeira. Aqui para essa representação é como se
se ela estivesse mentindo para ela mesma, entende? E eu precisasse trazer essa clareza, como se eu precisasse abrir os olhos dela. Só que a partir do momento que eu falei e que realmente ela conseguiu chorar, ela conseguiu liberar, e ela é como se ela estava muito aberta para ouvir, ela ouviu tudo com muita facilidade, com muita amorosidade, sabe? Foi bem tranquilo, foi leve, foi bom. Eu olho para ela agora, eu vejo ela totalmente diferente. É bom de olhar para ela. Esse movimento que ela faz o tempo todo me agrada. É como se esses corações agora tivessem um brilho, um colorido, não mais esse emaranhado que antes eu via como se tivesse tudo um bolo, tudo uma confusão ali. Então fala Então é para muito mim, bom. calma. A Jaqueline está representando eu, né? Então fala assim, Fábio, Uhum. Fábio, eu sou os seus clientes. eu sou os seus clientes. E é permitido mostrar sua fragilidade. E é permitido mostrar a sua fragilidade. Todos nós temos fragilidades. Todos nós temos fragilidades. Não somos fortes o tempo todo. Nós não somos e nem devemos nos mostrar fortes o tempo todo. Nós podemos mostrar a nossa vulnerabilidade. É muito forte isso que vem. E fala assim, mesmo na sua fragilidade, Jaqueline, Fábio, mesmo na sua fragilidade, eu vejo você. eu vejo você. E eu quero te acessar. E eu quero te acessar, mas eu acesso ela. Uhum. Principalmente agora. Sabe? É como se aquele bloqueio que antes tinha, ele já não existe mais, assim. A única pessoa, assim, que eu ainda vejo com um pouquinho de... não é uma dificuldade, mas é o Leonardo, é o Léo. Ele é como se eu olho para ele, eu vejo ele, mas ele tivesse um pouquinho distante, mas eu consigo ver. Uhum. Eu tenho esse acesso. Sim, nós vamos entender o que é essa relação. Porque eu acho, quando você trouxe isso no começo, e o Léo também falou isso, né? Que ele conseguia ver você e algumas partes era como... Me vem a sensação que é como se tivessem clientes que conseguissem ver o Léo, né? Porque o Léo é a prosperidade. Então, alguns clientes conseguem ver ele nessa grandeza que ele é. Mas é como se tivesse também alguns clientes que tivessem dificuldade de ver essa prosperidade. Não sei se Faz sentido. para vocês, né? Faz muito sentido. Sim, porque ao mesmo tempo que eu vejo o verde muito nítido da roupa dele, aí às vezes eu tenho dificuldade de de ver os olhos, dali a pouco, aí eu vejo os olhos, daí eu tenho aquela dificuldade de ver, parece que a fisionomia do rosto dele muda. Então, assim, não é sempre uma visão embaçada, mas é interessante isso. É porque são clientes, né? Então, São clientes, vai com um exato. olhar. Por isso que talvez você está nessa percepção. E ele está com você também. Sim, olha que interessante. faz sentido. Faz sentido. Alguns clientes Sim. conseguem ver a prosperidade. Outros têm dificuldade. Assim como a prosperidade consegue ver muito fácil uns clientes, como ela também consegue ver alguns, né, embaçados. Sim, faz todo sentido. Uhum. Exatamente. Está, meninas, estão com a mão levantada. Deixa eu ouvir o Léo. Como que é, Léo? Aproveitar aí essa fala de vocês. Como é saber que você é a prosperidade, saber dessas... Faz sentido para vocês, com a Rosalves, com o que aconteceu? O que você traz? Fábio, o tempo todo da constelação, uma coisa muito forte que estava o tempo todo me vindo era que tudo tinha igual importância. Era uma frase que o tempo todo, eu tinha necessidade de falar. Do quanto que, por mais que exista uma hierarquia, o quanto que tudo é importante, né? E o respeito, né? Que tem que ter. Existe uma raiva que é tão importante quanto o orgulho, né? E
eu tenho que ter o mesmo respeito por elas quanto pelo meu cliente também, né? Todos são importantes. Esse negócio da importância é uma coisa que me vem muito forte, que eles são muito importantes, todos são muito importantes, assim. Tem o mesmo, tá na mesma plataforma de importância. É assim, é uma coisa assim, eu não posso me colocar mais importante do que uma outra pessoa. Eu sei na minha posição de hierarquia, mas é aquela coisa, a energia de se colocar mais importante é uma coisa que, para mim, prosperidade incomoda, sabe? Ah, eu sou mais importante. Não, não. Nós temos o mesmo grau de importância. Existem graus de hierarquia, ok. Isso tem que ser respeitado, mas a importância, essa necessidade de passar isso é muito forte para mim, sabe? O tempo todo. Então fala pro campo, então fala isso para o campo inteiro, Léo. Todos aqui têm igual importância. Todos aqui têm igual importância. A Rosalva, os clientes. A Rosalva, os clientes. A Letícia, a Raiva. A Letícia, a Raiva. A Daniela. Oi? Cara, eu gosto muito da Letícia também, porque eu vejo como uma energia assim de movimento, que é muito necessária, sabe? Eu tô o tempo todo olhando para ela, tipo assim, como se você entendesse ela, e aí quando você entende ela, você consegue usar ela e movimentar, sabe? Eu gosto dessa energia dela. Essa energia que, quando se entende, quando se equilibra, não gera um conflito no cliente, muito pelo contrário, consegue movimentar, né? Então, assim, eu gosto de todos, né? Mas principalmente dessa energia de movimento, que eu acredito que seja assim. É o que eu falei no início, todos são importantes, né? Todos têm a sua igual importância, cada um no seu lugar, né? Interessante, né? A prosperidade e é justamente isso que você traz, né, Léo? A raiva é isso, e é esse movimento de ação, e para ela realmente acessar você, é esse movimento de ação. Para ela acessar os clientes, é esse movimento de ação, né? Então, saber que essa prosperidade está disponível. E como que é olhar para a Jaqueline, prosperidade? Eu gosto de olhar para a Jaqueline. Eu gosto. Que bom. Pro Fábio. Que bom, está disponível, então. Está disponível, sim. Eu estou disponível, sim. Uau. Que massa. Gratidão, Léo. Quem levantou a mão? Pode falar, Letícia. Eu ia falar isso que o Léo falou, que eu me sinto essa energia de ação, movimento, que essa raiva equilibrada, ela gera muita ação, muito resultado, que é algo que tira a gente da nossa zona, assim. E aí a gente muitas vezes deixa de agir e fica nesse medo do julgamento. O julgamento trava muito aqui, porque eu recebi muita mensagem de julgamento aqui, e eu vi que julgamento é um ralo energético. A raiva é um ralo energético. Você, quando está com raiva, você joga a tua energia para quem você está com raiva. Aí a pessoa se apropria da sua energia e você perde aquela energia. Então, tem gente que provoca de propósito mesmo, para se apropriar da energia da pessoa. Então, é como se fosse assim, não conecta com isso. Isso é para mim também, muito. Não conecta. E foca na ação. Não perde energia com isso, que muita energia vai embora e deixa de usar para movimentar, para agir, para fazer coisas e tem muita coisa para fazer, tem muita coisa assim que tem tudo engatilhado para fazer. Para tirar e embarcar. Perfeito. Gratidão, Letícia. E muitas coisas que você fala, Letícia, traz muito sentido para o Fábio aqui, né? Além desse movimento ser para ele, para o Fábio aqui consciente, né? Que, aliás, já aquele inconsciente, mas para o Fábio aqui consciente faz muito sentido.
no final eu vou explicar uma questão que você trouxe aqui, que foi bem interessante, faz muito sentido. Anderleia, pode trazer. Sabe, eu queria dizer só que quando a Rosalva estava falando com o Léo, veio uma dor muito forte no do meu lado esquerdo, tipo que nem no ovário do lado esquerdo. E interessante que nesse momento que ela estava falando, que eu estava prestando atenção aqui na conversa, meu marido chegou aqui. E aí ele veio preocupado comigo, falando, assim, preocupado falando, né? Que a minha filha estava num voo e ele falou, mas ela não mandou mensagem para você, porque era 5 horas de viagem, ela não mandou mensagem para você, sabe? E aí eu falei, não, ela não mandou mensagem, mas assim, eu sei que ela está bem, entendeu? E é que ela vai chegar de avião de um lugar e ela vai pegar outro avião, sabe? Então eu veio assim, sabe, a preocupação, sabe, da família. E aí quando a Rosalva fala com o Léo, e eu notei isso também, veio essa dor muito forte aqui, e quando o Léo se pergunta assim, Léo, você vê a Jaqueline? Ele fala, eu vejo, mas assim, não é aquele eu vejo, sabe? Eu estou disponível para todo mundo. Entendeu? E a Letícia, quando ela vem com essa roupa de animal print, vem assim, né? A raiva, muitas vezes, é o que te move a você seguir em frente. Porque muitas vezes você fica só assim, ai, eu vou fazer tudo que os outros querem. Não. Por raiva, eu vou fazer melhor, vou fazer um pouquinho mais. Porque assim, eu vou me destacar e vou mostrar para essa pessoa que eu sou capaz para fazer isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu falei, não, é uma coisa importante que eu vou falar para ele, entendeu? Então, por isso que eu ergui a mão, porque para falar assim, pra você dar uma olhada para isso, entendeu? Que assim, eu vou, mas assim, eu preciso estar junto com a raiva, sabe? Eu vou na raiva, mas eu posso ir com leveza também, eu não preciso ir com raiva, eu tenho que ter confiança, entendeu? É o que me vem, na confiança também dá para ir. No amor próprio dá para ir também, não precisa ir só com a raiva. Vai todo mundo junto. Perfeito. E como o Léo falou, eu estou disponível. Está disponível, mas ó, no fundo dele está desfocado. Vamos olhar mais para essa prosperidade aí, porque ela tá disponível, mas ela está desfocada. Uhum. É isso que me vem, sabe? Gratidão. Gratidão, né, Léo? Faz muito sentido. Léo, pode trazer? Primeiro, tem razão, tem realmente poderia ter sido mais firme, tem algo que eu não sei dizer o que é ainda, ela tem razão. Mas a frase que me veio é interessante, que eu não tô falando de dinheiro, né? Mas são outros assuntos que tá vindo aqui, né? Então, aí você analisa da forma que você achar mais. Eu acho que tem muito mais a ver com a evolução, com a própria evolução, né? Porque, assim, a frase que me veio é a seguinte: é aquela frase, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa frase, o que eu quero dizer com ela? Que, assim, tem coisas na gente que é muito fácil de ver. E aí eu vou, harmonizo. Isso aí, eu já sei lidar com isso. Agora, quando eu olho para aquela dor, aquela que é difícil para mim mesmo, sabe? Que dói, que eu tenho que me abrir de verdade. Cara, eles lá em cima, eles olham de uma maneira falando, caramba, ele, dessa vez, ele teve a humildade, abaixou a cabeça, sabe? Para ele foi realmente difícil. Para o irmão dele pode ser que não, para o irmão dele pode ter sido muito fácil. Mas ele sabe o quanto foi difícil. E eu aqui em cima, eu também sei o quanto foi difícil para ele fazer isso. Então, assim, eu sinto essa necessidade da gente, né, se abrir mesmo. E lá em cima, assim que eu digo, né? Acho que está dando para entender, né? Essa coisa de a gente dá um salto, de evolução quando a gente faz esse movimento, que é nosso só, porque assim tem sentimentos que para a gente tem um peso muito grande, para o outro pode não ter, mas para a gente tem. E só por a gente estar dando esse salto
para mim, como energia que estou representando, faz uma diferença muito grande e consigo entender muito, sabe? Então, assim, eu estou falando coisas aqui que é o que eu estou sentindo vontade de falar agora, sabe? Eu não sei Mas o que isso você vai. faz muito sentido também, Léo. Mas assim, essa energia de prosperidade pede muito isso, sabe? Essa verdade com a gente, sabe? E, enfim, eu estou sentindo muito isso de falar, Fábio. Então, fala assim para Jaque. Fábio, Fábio, hoje você deu um grande salto. hoje você deu um grande salto. Você mostrou aqui no sistema Você mostrou aqui no sistema a sua fragilidade. a sua fragilidade. Eu estou orgulhoso de você. Estou orgulhoso de você. Eu sei que não é fácil Mostrar essa fragilidade mostrar essa fragilidade para os seus clientes, para os seus clientes, para a sua prosperidade, para a sua prosperidade, até para o seu sistema. até para o seu sistema. É muito pesado. É muito difícil. É muito pesado. Mas você é forte. Você é forte E é olhando para essa dor, e olhando para essa dor, e olhando para essas dores, e olhando para essas dores, é que você vai se curar. você vai se curar. E eu vou estar sempre disponível. Eu vou estar e estou sempre disponível. Fábio, posso falar uma coisa? Pode, já ia. Quando a gente não sabia quem era quem, Uhum. quando você falou assim, que o Léo falou, eu vejo todo mundo, gosto de todo mundo, mas fico olhando muito para a Jaque e para a Dani. Ele falou isso. Aí eu pensei assim, não, aí você falou, sim, faz sentido. Isso lá no início, faz sentido, você está para todo mundo. Quando você falou isso, eu falei assim, então o papel dele ali é do poder superior, de Deus. Foi essa a sensação que eu tive. Aí eu falei, por isso que não está tão nítido atrás dele, e nem precisa mesmo, porque o verde que ele traz, a esperança, a força, está ali, a cura, né? Então eu falei, então ele deve ser Deus aqui, na constelação. Isso foi o que eu senti, isso foi a minha conexão. Aí eu pensei, agora mesmo é que eu quero ficar olhando, quero ficar mirando ele, entendeu? Eu fiquei assim, né? Mas eu não sabia quem era ele. Depois, quando foi revelado, eu falei, gente, mas ele tem uma conexão de uma coisa muito poderosa, entendeu? Como se fosse o E essa fala que ele trouxe divino. agora foi isso. É. Então fala assim, Jaque, fala assim pro Leonardo. Minha prosperidade. Minha prosperidade. Eu vejo você. Eu vejo você. Talvez estava vendo embaçado. Via um pouco embaçado atrás dele só. Mas eu vejo nitidamente o rosto e o corpo dele, tudo. Porque você é muito grande. Porque você é muito grande. Não, Você- muito poder. Você não é só uma prosperidade financeira. Você não é só uma prosperidade financeira. Você é uma prosperidade espiritual. Sim, você é uma prosperidade espiritual. E Nossa, quando eu acesso essa muito espiritualidade. forte isso. Uhum. E quando eu acesso essa espiritualidade, E quando eu acesso essa espiritualidade, aí eu sou rico. sim, aí eu me sinto rica, Me sinto abundante. me sinto abundante, Me sinto próspero. me sinto plena, próspera, Completo. completa. Sim, quando eu olhava para ele, era essa sensação que eu tinha. Como se ele me. Tanto que eu falei, ele me traz amparo. Eu falei isso até no início. Uhum. Ele me traz amparo. Então, eu via ele como um divino mesmo, entendeu? Isso foi muito bom. E quando você trouxe justamente no início, né, a questão do verde, da cura, né, que eu trouxe no início, né, eu trabalho justamente com os meus processos, né, quem já passou por mim sabe que os meus processos são de curas, né, por isso que são constelações apométricas, né, então
E aí, quando você trouxe isso, e o Léo veio, né, dessa prosperidade, então, já me remeteu a isso, né, não só a prosperidade financeira, física, né, dinheiro, mas uma prosperidade espiritual. E quando ele veio com essa fala final aí, fez muito sentido, né, porque realmente é olhando para essa dor, porque hoje foi um ponto, assim, que a Jaque, né, ali como o Fábio, trouxe de mostrar essa fragilidade, isso realmente foi muito forte. Para mim, Fábio, né, mostrar aqui, né, então... Mas para mim ressoou também muito forte. E eu falei no início também, não sei se você lembra, eu acho que você lembra, que quando você fez a meditação do verde, que vinha uma fumacinha assim dentro de mim, como se fosse uma cura, assim, entendeu? E depois eu ficava olhando para ele, eu achava que ele era essa divindade, entendeu? Um Deus, uma coisa espiritual, que eu achava. Uhum. Mas você colocou ele como uma energia que também, a prosperidade é Não isso. deixa de ser, porque Divindade, uma divindade. Uhum. Até porque outra vez, em um dos meus sistemas, a prosperidade veio justamente isso também, como sendo a espiritualidade, Sim. né? Então, fez muito sentido, inclusive com a fala no final agora do Léo, né, de olhar para essa dor, de olhar realmente, né, para De essa... se render, né? Foi isso que eu entendi, né? Uma rendição, assim, né? Sim. E que não é ser frágil, né? Pelo É, contrário, é ser forte. isso, é. Foi isso que ele trouxe. Foi muito forte, assim. Gratidão. Gratidão. Quer falar alguma coisa, Léo? Tá todo mundo bem? Eu me sinto bem, me sinto bem. Esse reconhecimento no final me fez muito bem, me fez me conectar mais com o Fábio, com a Jaque. Esse negócio de falar que somos seres humanos, isso faz você ficar maior, inclusive, né? Uau. Gratidão, Léo. Foi muito forte mesmo. Tá todo mundo bem, gente? Sim, gratidão. Então vamos encerrar, vou fazer os movimentos aqui, encaminhar as consciências que estão precisando. Pedir para que vocês fechem os olhos nesse momento. E nesse momento os mentores, mestres estão com cada um de vocês nesse momento, estão atrás, segurando no ombro de vocês. Nesse momento toda a espiritualidade está aqui disponível. Nós vamos acessar um portal, vai abrir um portal agora na nossa frente, portal dourado. Nós vamos acessar esse portal, não tenham medo. Nesse momento nós vamos encaminhar todas essas consciências que estão aqui precisando de luz, de tratamento e de cura, né? Nós vamos acessar esse portal, vamos acessar um grande gramado. Nós nos encontramos novamente nesse gramado, com os mentores, nesse gramado. Tem muitas consciências com a gente agora, mas vai abrir agora um portal, uma porta que dá acesso ao Hospital Bezerra de Menezes. Vai chegando a espiritualidade que está disponível para esse trabalho, os médicos, os socorristas que também estão disponíveis. E nesse momento vai encaminhando todas essas consciências. Algumas vão levando na maca, algumas vão sendo levadas em cadeiras de roda, algumas vão andando. Algumas têm mais resistência, mas a espiritualidade vai com toda a amorosidade, trazendo luz, trazendo consciência para que elas possam seguir para tratamento no hospital. Nesse momento, toda a espiritualidade que se faz presente também vai recolhendo de todas as casas de vocês, todas as consciências que estão com vocês, todas as consciências que precisam agora serem encaminhadas para o Hospital Bezerra de Menezes. Vai fazendo uma limpeza nas casas de vocês também nesse momento. E as consciências continuam acessando esse portal. Deixem as consciências acessando, vão sendo levadas. Todas as consciências que estavam nas casas de vocês. Vai passando agora um vento solar nas casas de vocês e recolhendo também, limpando todas essas consciências para o hospital, vão sendo levadas nesse momento, vai levando todas as consciências,
Nesse momento, a porta se fecha desse portal, todas foram encaminhadas. Nesse momento agora, só estamos nós, nesse gramado verde. E nesse momento, a espiritualidade está diante de vocês agora, na frente de vocês. E agora ela vai passar uma luz verde novamente, a mesma luz do início, para que possa trazer a cura, para que possa trazer a limpeza, para que possa trazer a harmonia agora nos corpos de vocês, corpo físico, corpo mental, energético, espiritual. Vai trazendo as curas necessárias. Esse momento vai sendo colocado. Esse momento agora, a espiritualidade também dá um líquido para vocês. Um líquido com ervas para vocês tomarem. Esse líquido vai continuar o tratamento de vocês. Vocês vão recebendo toda essa energia, toda essa cura. Esse líquido vai continuar o tratamento durante toda a noite. Em cada um de vocês, em todos os corpos de vocês nesse momento. Nesse momento, olhem para os mentores, mestres de vocês, vão agradecendo por todo o trabalho, agradecendo toda a espiritualidade que se fez presente, agradecendo cada um, nossos mentores individuais, espiritualidade que estava presente nesse campo. Vamos agradecendo a cada um deles nesse momento. Gratidão, gratidão pelo trabalho, gratidão por todas as consciências. E que nesse momento o sistema do Fábio vai ser fechado, 1, 2, 3, e que também cada um agora vai receber, se for do merecimento de cada um, as curas necessárias, as consciências necessárias para o sistema de vocês, para as consciências de vocês nesse momento. Se for de merecimento, vocês vão estar recebendo também. Nesse momento, agradecendo, gratidão espiritualidade, gratidão meus mentores, gratidão por esse trabalho. Nesse momento agora, dê um abraço nos mentores, se despeçam aí desse lugar, e vai abrir novamente o portal. O portal você acessa novamente, você vai voltando para o aqui e para o agora. Nós vamos fazer algumas respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, segurando o ar dentro de nós e soltando pela boca, liberando todo o sistema. Se alguém ainda estiver conectado no sistema do Fábio, nós vamos liberando, deixando no campo que é do campo. 1, 2, 3. Liberando. Cada um no seu tempo. Vai abrindo os olhos, se conectando com aqui e com agora. Como é que vocês estão, gente? Todo mundo bem? Eu estou bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão também a cada um pela participação, foi muito importante, né? Cada um de vocês, né? Então, realmente, o Fábio mostra essa fragilidade, realmente tem um pouquinho, né? A gente não quer, né? Eu acho que não só o Fábio, mas muitos terapeutas, né? É muito difícil a gente mostrar a fragilidade, né? A gente acha que tem que estar sempre forte, né? O tempo inteiro, e a gente não é, né? E quando a gente mostra que existe uma fragilidade, né? A gente entende. E aí a gente... a Renan aí, hein? Novidade. Renan chegou. E quando a Letícia trouxe, né, a questão lá do bonzinho, de que não quer ser bonzinho, né, isso é muito do Fábio, né. É como se, não quero ser dócil, não. Não quero ser dócil, porque às vezes o ser dócil parece que, né, é como se mostrasse também um pouco dessa fragilidade. Né? Porque a pessoa amiga e doce parece aos olhos do outro que é boba. Exatamente. É bonzinho. Assim. Foi mas a raiva realmente não conecta com isso. Uhum. Não é da natureza dela. E eu já vinha trabalhando essa raiva, né? Então, assim, já venho trabalhando, né? Então, por isso que ela veio em equilíbrio, né? Mas tem um potencial aí muito grande, né? Foi muito forte, assim.
muito forte, muitas consciências assim para mim, gente, muita gratidão a cada um que se dispôs, espero que cada um tenha aproveitado aí a sua parte, né, o Léo que trouxe aí no final essa parte ali, me veio a espiritualidade falando, tá, Léo, então assim, espero que você também leve a sua parte aí da espiritualidade, né, que no final foi a espiritualidade falando, né, não era mais só a prosperidade, né, era a espiritualidade mesmo assim, falando e trazendo o recado necessário, não só para mim, mas acho que para cada um, para que a gente possa, né, olhar essa dor, né, e se está doendo é porque precisa de cura. Se né? humanizar mais, né? Se humanizar mais. Se humanizar com a gente, né? Isso, é. Uma vez eu fui numa casa, né, e a entidade falou, você atende todo mundo, você cuida de todo mundo, mas você já acendeu uma vela para você? Você cuida de você? Né? Então, eu acho que alguém já me viu falando isso, né? Então, eu vou repetir porque eu senti de trazer. Então, é justamente isso. Será que a gente está fazendo isso pela gente ou a gente está só querendo cuidar do outro? Né? Então, eu acho que fica esse recado aí para nós, né? Mas foi muito importante, assim, nossa, mostrar essa, quando a Jaque começou a chorar ali, eita, o Fábio veio mesmo mostrando agora quem ele é, foi muito importante. Mas, Fábio, sem espiritualidade não tem prosperidade, porque elas andam junto, porque tudo tem, é que eu sempre falo, tem que vir com leveza. E a gente tem, olha, quantas vezes nas quarta-feiras que eu falo que a gente tem que colocar para fora a nossa fragilidade. Isso eu falo, que eu faço isso, porque eu tenho a minha verdade, ela é boa, ela é ruim, entendeu? Mas eu mostro minhas verdades, entendeu? E eu acho que isso daí, eu acredito que isso daí os outros podem me achar frágil, mas eu acho que isso daí é a minha verdade e é o que me faz seguir em frente com essa verdade, sabe? E é isso que hoje eu gostei. Falei, quando eu vi ele, falei, tem que ser assim. E é muito bom isso. Não tem como ter prosperidade sem a espiritualidade estar junto. Porque é que nem ele falou lá, vem de Deus, vem lá de cima, entendeu? Então não adianta você querer deixar de olhar para cima, falar, ai, não, eu sou orgulhoso, não, eu tenho que olhar lá para cima, eu tenho que pedir para ele lá mandar para cá, entendeu? Não é olhar para cima por ser orgulhoso, é olhar para cima e baixar a cabeça e esperar ele te mandar. É isso que veio para mim, gratidão, foi muito bom. Gratidão. Mais alguém? Se não, era isso. Gratidão, Fábio. Ao campo, foi muito bom para mim aprender também as palavras, eu trago para mim também muitas coisas que eu disse, então essa coisa, esse campo também serve para mim, e eu só tenho que agradecer a você aí também, e a todos que também, a gente está sempre ajudando o outro aqui, e a relação de um do outro vai ajudando um ao outro, né, então esse campo também me ajuda muito, assim, porque sempre a gente fala uma coisa, acaba sendo um espelho muitas coisas, então só agradecer, Fábio, obrigado aí. Gratidão muito, Léo, assim, porque cada um tem a sintonia, né, então você trouxe ali no final, aquela espiritualidade, né, muito forte, então, gratidão pela essa sua conexão, né, por estar aqui, né, então cada um recebe a sua parte, né, então, assim, foi muito forte. Letícia trouxe ali gratidão, Letícia, né, veio na hora certa, né, ninguém tá atrasado, né, ninguém tá atrasado, todo mundo chega na hora certa, não era aquela hora, né, a Jaqueline entrou, né, foi a primeira, porque eu queria, porque já ia me representar, né, ou seja, já estava... A euforia. Porque eu falei para elas no início, né, porque fazia tempo que era para eu fazer esse movimento, eu ia fazer ontem, não consegui, ia fazer na sexta, não consegui, eu quero saber, vou fazer esse movimento hoje, né, e aí hoje veio quem tinha que vir e deu certo o que tinha que acontecer, né, as curas chegaram, né, foi muito importante. Vou agradecer mesmo, gente, cada um pela disponibilidade, né, num domingo aí às 7 horas da noite. O que reverbera para um é quase que para todos, né? Muito maravilhoso isso. Gratidão aí por esse campo de muita cura. Muita mesmo. Gratidão. Obrigada. Então, boa noite. Boa noite, um bom domingo para vocês. A gente vai se vendo nos campos.